resetar, você vai lá no painel lá e trava o rádio, ela não consegue usar. Então assim, só esse rádio que eu recomendo vocês acessar ele mesmo e fazer o reset pela interface gráfica dele. Se vocês quiserem, eu te mostro lá para vocês. Então assim, eu aconselho vocês a fazer o da Mimosa e a fazer o reset pela interface. Porque se você der um reset para resetar tudo e você não tem a chave, a chave do desbloqueio dela, aí você tá num sérios problema. E geralmente nem o antigo dono dela vai lembrar mais da chave. A chave como se fosse um número MAC. É um número composto por vários números, letra. E aí se você não ter essa chave, aí o negócio já complica um pouco. O rádio fica travado, ele trava numa tela pedindo para você colocar a chave. Se você não tem a chave, aí dá um trabalhinho aí mais ou menos. Certinho? Então fica aí as dicas aí para vocês. Agora do resto, pessoal, as outras marcas aí, Microticket, o Biquit, Intelbras, pode arcar o dedão lá pode espetar o palitão de dente lá e pode fazer o desbloqueio na parte física ali tranquilo e vocês não vão ter problema nenhum. Estão a isso. Então, dito isso, ó, eu tô com aqui na placa do meu notebook, ó, eu tô com o notebook meu, tô no meu escritório, então beleza, ó. Aqui no meu notebook eu tenho uma antena conectada e vocês podem ver aqui, ó. Eu cheguei até aqui, pessoal, ó, botão direito do mouse, abrir configuração de rede. Se você estiver utilizando aí outro sistema operacional diferente do meu, é só você colocar. Se você estiver utilizando igual ao meu, você vem internet, alterar a opção do adaptador. Se você estiver usando outro sistema operacional, ele é o Windows mais atualizado, basta você digitar embaixo, ó, alterar a opção do adaptador, ele já vai para essa página e vai abrir agora, ó. Ele já vai para essa página aqui. Então beleza, ó. Aqui é a entrada do meu notebook. Então eu tô uma antena plugada na porta e ó. Então se eu vim ele a duas vezes, em detalhes, ele dá um IP que não tem nada a ver. Então beleza, tá aqui. Antes de a gente acessar a antena, resetar, antes de eu resetar e poder estar configurando, quero passar um assunto muito importante, é de extrema importância para vocês. Vocês têm tem em mente. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, toda antena de TP ou AP então eu tô então, e pessoal, coloquei aqui, ó, toda antena de ponto a ponto ou AP ela precisa de um IP, ela precisa de um DNS, e ela precisa de um gateway. Então assim, ó, isso é a regra essencial quando você vai configurar uma antena, seja ela de ponto a ponto ou seja ela AP. Então assim, pessoal, ó, antena e vai lá na casa do cliente, não precisa disso. Por quê? Quem vai passar um IP para ela? Quem vai passar um DNS? É o próprio servidor PPPoE. Então, quando você está configurando lá, eu vou ensinar vocês a configurar uma antena. Vai lá na casa do cliente. Quem vai passar todas essas três informações para ela é o próprio servidor PPPoE. Então, o servidor PPPoE vai falar, ó, onde subiu uma conexão PPPoE,
e você ir lá na antena e colocar lá usuário João, usuário PPPoE, usuário João, senha João, beleza. Você salvar a configuração e aplicar, a, a antena do cliente vai mandar uma requisição PPPoE lá para a RB, e a RB vai retornar essa requisição. Ela vai retornar, ela vai mandar uma requisição falando, ó, o MikroTik, RB, eu preciso de um IP, eu preciso de um DNS, eu preciso de um gateway para poder navegar na internet, para poder sair para a internet. Beleza. A MikroTik vai fazer aquela regrinha da tabela, eu expliquei para vocês lá. Ó, esse cliente João, ele tá pedindo, e para mim, ó, ele mandou uma requisição, ele precisa de um IP, de um DNS, de um gateway. Beleza. A MikroTik vai fazer a checagem. Eu tenho esse usuário cadastrado lá na minha tabelinha lá, em Security lá, eu tenho ele cadastrado lá? Vou ver lá. Tenho. Beleza, eu tenho o João e bateu, o usuário e senha dele bateu, confere. Então eu vou passar para ele, vou passar o quê? Vou passar um IP, um DNS e um gateway, para ele poder navegar na internet. Então assim, pessoal, antena precisa... Isso é o arroz com feijão. Vocês precisam entrar na cabeça de vocês isso. IP, DNS, gateway. Isso a antena precisa para poder navegar na internet. Então, onde a gente tem antena de cliente, ó, eu vou colocar embaixo, ó. As antenas do cliente, quem passa isso é o próprio servidor PPPoE. Então, eu coloquei ó, as antenas dos clientes em passa essas informação é o servidor PPPoE. Então, beleza. Quando a gente vai configurar uma antena e vai lá no cliente, a gente só vai usuário sem PPPoE, pronto. Isso daí, o servidor PPPoE vai se encarregar e entregar para o cliente, entendeu? Então você não precisa colocar lá. Só e onde você vai configurar um ponto a ponto ou um AP, uma antena ou uma AP, aí sim você precisa digitar isso daí na unha. Você precisa ir lá e falar, ó, antena, você vai com esse IP, você vai com esse DNS e você vai com esse gateway. Então assim, pessoal, antena de AP e antena de ponto a ponto, isso daí, a ordem é essa daí, IP, gateway, DNS. Então, quando você está configurando um ponto a ponto e um AP, você precisa montar isso de forma manual, na unha. Então, você tem que ir lá e falar, ó, a antena, ela vai ficar em bridge. Ou seja, ela não vai entender o que ela vai fazer, ela não tem de onde ela pegar IP. Então, ela vai falar assim, ó, tá, qual IP que você vai pôr? Qual IP que você vai querer colocar em mim? Eu vou querer colocar o IP tal, IP tal. Aí eu falo para vocês, da onde a gente pega esse IP para colocar na antena? Se aqui a gente tem que colocar o IP de forma manual, a gente tem que ir lá no rádio, colocar AP1, você vai ter o IP tal, AP2, você vai ter o IP tal. Da onde a gente tira esse IP? Tá aqui, pessoal, ó. A gente lá na aula de configuração de MikroTik, a gente não foi lá e falou assim, ó. Vamos criar, eu não falei para vocês, ó, vamos criar uma faixa de IP para a gente poder gerenciar os rádios ponto a ponto. Pessoal, quando eu falo rádio, é gerenciar os rádios. Não é os rádios do cliente. Rádio do cliente, lembrando, rádio do cliente, a gente não coloca IP, ele pega IP automático. Então ele vai lá em IP pool. Vocês lembram? Se vocês voltar atrás na configuração de MikroTik, eu fui lá em IP pool e criei uma faixa de IP pros cliente. Aí depois eu fui lá IP address
Criei uma faixa para gerenciar o rádio. Quando eu falo gerenciar os rádios, não é gerenciar os rádios dos clientes. Presta atenção, pessoal, não confunde isso. Não mistura as coisas. Rádio de cliente, rede. Rede do cliente é uma rede. Rádio do provedor é outra rede. Então, ou seja, ambos estão na mesma rede, porém em faixa de IP separado. O IP a gente vai utilizar nos clientes é o IP lá, 192, 168, lá a gente definiu lá na pool, 192, 168, 102.1, alguma coisa lá, e a gente definiu lá na pool, IP, pool, e a gente foi lá e colocou uma faixa de IP pros clientes pegar. Então assim, quando um cliente conectar na RB, ele vai mandar uma requisição e vai falar assim, ó, eu preciso navegar na internet. Tá, beleza. Para você navegar na internet, você precisa de um IP, você precisa de um gateway do DNS. Isso a gente já sabe. E quem vai passar essas informações é o PPPoE. Só e da onde o PPPoE vai pegar esse IP? Lá do IP pool. E a gente criou uma faixa de IP. E vai ser para quem vai ser essa faixa de IP? Para os clientes. Então, quando eu falo